Quantos livros você já começou e nunca terminou? Ou pior, terminou, mas nunca aplicou nada? Aqui no Ouça e Evolua, a gente pega os melhores livros e transforma em ideias simples e práticas. Se você quer sair da teoria e ir para a prática, esse canal é para você. Ouça, entenda e evolua. Então, e se eu disser para nossa audiência hoje que aquela habilidade que a gente adquire, sei lá, aos 7 anos de idade, de juntar sílabas e ler as frases deste roteiro, ou talvez um e-mail longo de trabalho, cria uma falsa sensação de capacidade? Nossa, com certeza. A gente acha que já domina tudo, né? Pois é. Fica muito aquela impressão de que a alfabetização é a linha de chegada, sabe? Como se decodificar os símbolos ali no papel e absorver passivamente as palavras fosse, tipo, o limite do processo intelectual. E olha, é um mito incrivelmente persistente, né? E perigoso também. A gente acaba tratando o domínio mecânico ali da leitura como o teto do desenvolvimento. E o resultado disso é uma sociedade inteira que consome volumes imensos de texto todo dia, mas compreende muito pouco da substância de verdade. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. A missão aqui é investigar a fundo a obra clássica Como Ler Livros, do filósofo Mortimer Adler. O objetivo é desconstruir essa ilusão de competência. E descobrir por que ler passivamente não significa absolutamente nada se a gente não souber extrair o verdadeiro entendimento de um texto. O que mais me chamou a atenção no material foi o choque de realidade logo de cara. Ah, total. É um soco no estômago, né? Exato. Porque, pensa bem, a gente vive na era do streaming, das redes sociais e das opiniões empacotadas prontas para o consumo. A sensação é de que a informação funciona como um reprodutor de áudio antigo, sabe? Aperta-se o botão de play e a ideia alheia simplesmente toca dentro das nossas cabeças, sem filtro nenhum. Essa analogia do aparelho de som ilustra perfeitamente o problema. O Adler propõe que a verdadeira leitura, foge completamente desse modelo receptivo. Ele defende que é uma atividade inerentemente exigente e até um pouco agressiva. Agressiva? Como assim? O autor recorre a uma metáfora esportiva muito precisa com o beisebol. A escrita é o arremesso da bola. Mas quem lê não é uma parede esperando a bola bater no próprio peito. Quem lê é o apanhador, a pessoa com a luva. Entendi. Exige intenção de quem está lendo. Certo. Muito mais do que intenção. É preciso calcular a trajetória da ideia, posicionar a luva mental ali, antecipar um movimento e fazer um esforço ativo para, de fato, agarrar perfeitamente o que foi lançado. Faz sentido. Porque se a mente estiver letárgica ou apenas esperando a informação chegar, a bola cai na grama e o jogo acaba ali. Mas deixa eu colocar um ponto de interrogação nisso, usando um exemplo prático assim. Quando alguém lê o jornal de manhã, ou fica rolando o feed de notícias do mercado financeiro, existe uma sensação genuína de esforço para se manter a par do mundo. Tem muito executivo que gasta horas nisso todo santo dia. Isso não conta como agarrar a bola e exercitar o intelecto. Eu fico curioso com isso. Olha, ajuda a acumular fatos, sem dúvida. Mas o Adler traça uma linha divisória fundamental entre ler para se informar e ler para entender. Ah, tá. Tem uma diferença de nível aí. Exatamente. Ao ler as notícias do dia, ocorre um consumo puramente horizontal. Novos dados são adicionados a gavetas que já existem na mente. O repertório de curiosidades aumenta, mas a estrutura da gaveta, os pressupostos, a forma de enxergar o mundo, continuam rigorosamente idênticos. Não há tensão nenhuma para evoluir. É confortável, né? Porque a pessoa já domina aquele código. Não tira ninguém do lugar. Exato. Já ler para entender exige um movimento vertical. Isso só acontece quando existe um abismo claro entre quem escreve e quem lê. O livro possui um nível de complexidade superior ao estado atual de quem o está lendo. É quase como se o autor estivesse num degrau acima. Isso. O ato heróico da leitura ativa é usar unicamente as próprias forças mentais para escalar essa montanha.
É combater a gravidade da própria ignorância, operando apenas os símbolos na página, para sair de um estado de entendimento inferior para um superior. Nossa, falar em escalar a montanha intelectual soa muito nobre na teoria. Mas vamos trazer isso para a realidade do mundo corporativo adulto. Vamos lá. Na prática, com a caixa de entrada explodindo de mensagens, 3 contratos complexos urgentes na mesa para revisar e aqueles relatórios quilométricos, a pressão por velocidade esmagadora. Ah, sem dúvida. O tempo não perdoa. Pois é. E é por isso que métodos de leitura dinâmica que prometem treinar os olhos para devorar 1000 palavras por minuto parecem a salvação da pátria, né? A pragmática da vida moderna nos obriga a ceder a essa tentação e simplesmente acelerar tudo. Olha, é uma armadilha incrivelmente sedutora. A vida moderna realmente exige eficiência. Mas a leitura dinâmica pura trata a velocidade como o único objetivo. E aí perde-se a qualidade. Exato. É aí que o método falha miseravelmente ao sacrificar a compreensão profunda. O Adler resgata uma citação fantástica do filósofo Pascal para combater isso. Ele diz: lendo devagar demais ou rápido demais, não entendemos nada. E como o método do Adler resolve esse paradoxo? Tipo, entre o tempo escasso que a gente tem e a necessidade real de entender. Introduzindo a primeira grande tática prática, que é a leitura inspecional. A solução não é ler na velocidade da luz o tempo todo, nem rastejar por cada linha. É desenvolver meio que uma caixa de câmbio intelectual, sabe? Gostei da analogia do câmbio. É a arte de saber quando engatar a quinta marcha e quando reduzir. A leitura inspecional é desenhada para extrair a essência de um texto num tempo limitado e funciona em 2 etapas. A primeira é a sondagem prévia. O famoso voo de helicóptero sobre o terreno. Precisamente. Antes de mergulhar na floresta, a gente tem que olhar o mapa. Você lê o título com atenção, o prefácio, o sumário de forma analítica, folheia algumas páginas, lê o parágrafo final de capítulos-chave. O objetivo é mapear a espinha dorsal do argumento antes de sofrer com os detalhes. O que faz todo sentido prático. Tipo, se eu pego um plano de negócios de 100 páginas, eu não vou começar sofrendo na primeira linha da introdução. Passo os olhos pelos títulos, vejo como os blocos lógicos estão organizados. Exatamente. Você ganha contexto. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Assim mais pessoas também podem ouvir, entender e evoluir. Mas e o segundo passo? O segundo passo da leitura inspecional é a leitura superficial. E aqui existe uma regra de ouro que, nossa, desafia a forma como quase todos nós fomos educados. Ao enfrentar um texto difícil pela primeira vez, a regra é ler do começo ao fim sem parar por nada. Peraí. Como assim, sem parar por nada? Sem pausas. Se eu bater numa palavra que não conheço ou num conceito absurdamente complexo, o instinto básico que me ensinaram na escola é pegar o dicionário, reler a frase 5 vezes até fazer sentido. E é exatamente esse instinto que destrói a compreensão global da obra. O material traz um exemplo trágico e muito real sobre como o prazer de ler Shakespeare é frequentemente aniquilado nas escolas, sabe? Ah, eu lembro das aulas de literatura. Pois é. Ao forçar os alunos a pararem em cada palavra arcaica para consultar notas de rodapé, o que acontece com o cérebro? A memória de trabalho deve despencar, né? A mente perde o fio da meada da história. Exatamente isso. A sobrecarga cognitiva é imensa. O cérebro abandona o arco narrativo, a tensão dos personagens, só para resolver um quebra-cabeça chato de vocabulário. Aí quando chega no fim da cena já esqueceram o começo. Ficam tão obcecados em abraçar cada árvore que não percebem que a floresta está pegando fogo. O Adler argumenta que a pressa de entender cada microdetalhe na primeira passada é, ironicamente, o maior obstáculo para a compreensão. A primeira leitura tem que aceitar uma superficialidade estratégica. Entendi. O reconhecimento do terreno impede que a pessoa se sinta perdida quando, mais tarde, decidir aprofundar, certo? Perfeito. Bom, uma vez mapeado o terreno, entra a necessidade de realmente extrair o sumo do texto. E aí chegamos na chamada leitura analítica. E é nesse ponto que o Adler joga uma bomba cultural, porque ele exige, sem meias palavras, que a leitura seja feita com um lápis na mão. A regra é literalmente escrever no livro.
E confesso que, para muita gente, isso soa como heresia, né? Ah, total. Tem gente que tem pavor de amassar a página. Existe um bloqueio emocional pesado. Trata-se o livro físico, com as páginas ali limpinhas, quase como um objeto sagrado que não pode ser profanado por rabiscos. Esse bloqueio revela muito sobre o que a nossa sociedade considera como per um livro. O Adler destrói essa visão romântica com uma lógica implacável, assim. O ato de pagar por um livro garante apenas a posse material sobre o papel e a tinta. Só o objeto. Só. A posse intelectual, que é a única que importa de verdade, não acontece por osmose. Ela só se concretiza quando a gente externaliza os nossos pensamentos e marca a página. Mas por que o simples ato de pensar sobre o que se leu não é suficiente? Por que a caneta é tão vital assim nesse processo? Porque o cérebro humano é uma máquina de economizar energia, né? Sem o componente físico e visual da anotação, a atenção inevitavelmente derrete. Escrever nas margens, sublinhar teses, mapear a estrutura é o que mantém o intelecto em estado de alerta. É como se ancorasse a gente no presente. Isso. É a diferença entre assistir a uma palestra escondido lá na última fileira, quase cochilando, e sentar na mesa de debates com o palestrante. Para guiar esse debate interno, o método exige que quem lê responda ativamente a 4 perguntas cruciais. Quais são? O texto está sobre o que na sua totalidade? O que está sendo dito em detalhes e como o autor sustenta isso? Isso é verdade. E, finalmente, e daí? Esse e daí é muito bom. É a ponte para a realidade. Mas antes de chegar na aplicação, tem um conceito que eu achei fascinante na estruturação desse debate com o autor. A necessidade de chegar a um acordo. Ah, sim, essa parte é fundamental. Inicialmente eu achei que significava concordar com as ideias do livro, mas é algo muito mais profundo focado na linguagem. É a diferença entre palavras e termos. Sem dominar isso, a leitura analítica fracassa feio. Uma única palavra no dicionário pode carregar dezenas de significados dependendo do contexto. Mas um termo é uma palavra usada de forma inequívoca. Com um sentido bem restrito. Exato, com um sentido muito específico e fundamental dentro daquela obra em particular. Quem escreve e quem lê precisam entrar num acordo sobre esses termos, senão a comunicação é uma ilusão. O material menciona o caso do físico Arthur Eddington. Num de seus livros de ciência, ele usa a palavra leitura, mas não no sentido de ler literatura ou poesia. Ele usa no sentido coloquial do laboratório, tipo fazer a leitura de mostradores e medidores, sabe? Sim, o jargão da área dele. Isso. Se alguém tentar interpretar o parágrafo inteiro, imaginando uma pessoa lendo um romance, o conceito científico vira pó. Quem está lendo precisa caçar essas palavras-chave e decodificar a alma do que o autor definiu. É o trabalho de um criptógrafo, basicamente. Ler ativamente é entender que certas palavras carregam o peso da arquitetura do livro inteiro. Cara, pensando bem, isso transcende completamente a biblioteca, a literatura. Essa ideia de chegar a um acordo sobre termos é, no fundo, o maior desafio dos relacionamentos adultos. Como assim? Me dá um exemplo. Pensemos nas dinâmicas de um casamento ou nas mesas de negociação de uma empresa. Quantas brigas colossais acontecem porque as duas partes estão usando a mesma palavra, mas com significados totalmente distintos? Ah, nossa. Acontece o tempo todo. Alguém diz na reunião, precisamos de mais autonomia. Aí uma pessoa entende autonomia como liberdade de horário. A outra entende como o poder de assinar cheques da empresa. Eles passam horas discutindo sem perceber que o dicionário interno de cada um é diferente, né? Concordar sobre o significado exato das palavras antes de prosseguir é a base da inteligência emocional. Genial! Essa é uma aplicação brilhante do conceito, e ela serve de ponte perfeita para o próximo nível de exigência do Adler, que é a etiqueta intelectual. Etiqueta intelectual, gostei do nome. Uma vez que os termos foram acordados e a mensagem decodificada, entra a fase de julgar o que foi lido. E aqui, a obra estabelece regras de civilidade e de rigor lógico que, olha, são um antídoto para a nossa era. Chega a ser cômico porque parece que o livro previu a cultura da internet décadas antes de os fóruns e redes sociais existirem. Hoje, a regra de ouro do mundo digital é tipo,
Eu não li o artigo inteiro, não entendi o contexto, mas a manchete me irritou, então eu discordo violentamente e vou atacar. Bem isso, é o reflexo primitivo de querer destruir o argumento alheio no milissegundo em que ele causa algum incômodo. Sim, E a etiqueta intelectual do Adler ataca essa fragilidade humana de frente. Ele impõe a suspensão absoluta do julgamento. A regra é super categórica. É proibido dizer concordo, discordo ou até preciso de mais tempo para julgar. Antes de ser capaz de afirmar com honestidade brutal, eu entendi. até porque discordar de algo que não se compreendeu é apenas fazer barulho na sala, né? E, por outro lado, concordar sem entender não é uma virtude, é só torcida cega. Exato. O livro frisa que ser ensinável é uma virtude ativa. Muitas vezes a gente confunde a postura de aprendiz com submissão dócil, sabe? Ah, eu tenho que aceitar tudo. Abaixar a cabeça? Isso. Mas aprender de verdade exige exercer um julgamento crítico estruturado e independente. E se chegar o momento de discordar do autor, essa discordância não pode ser baseada em emoções. Ela precisa se encaixar em categorias lógicas. Como, por exemplo, Quem lê deve provar que o autor está desinformado ou que está mal informado, que foi lógico em sua conexão de ideias ou que a análise está incompleta. entendi. O tribunal é da lógica pura. Não tem espaço para o famoso não gostei da forma como ele falou. Levando isso para o cotidiano profissional, a diferença entre a pessoa que é meramente opiniática e o verdadeiro negociador é abissal, né? Com certeza. O bom conhecedor ouve o lado oposto e consegue repetir os argumentos do adversário com tanta precisão que o próprio adversário diria: aham, sim, é exatamente assim que eu penso. Só depois de demonstrar essa compreensão profunda é que ele apresenta as falhas daquela tese. O que demonstra que suspender o julgamento até alcançar a compreensão total não tem nada a ver com hesitação ou fraqueza. É a prova máxima de maturidade e autoridade intelectual. Fantástico. Mas agora precisamos elevar o desafio para o último degrau. Até aqui, a gente focou em como destrinchar, dominar e debater com um único livro. A questão é que os problemas complexos do mundo adulto, tipo liderar uma equipe, entender a economia ou lidar com crises graves, eles não vêm embalados numa bibliografia única e definitiva, né? Não mesmo. A gente precisa de múltiplas perspectivas. E é nesse cenário meio caótico de informações cruzadas que o método atinge o topo da montanha. Aí chegamos à leitura sintópica. É o nível mais denso, mais trabalhoso e, de longe, o mais recompensador de todos. A grande mudança aqui é a inversão da dinâmica de poder. Como assim, inversão? Na leitura analítica, o leitor é o discípulo paciente tentando aprender com a mente superior do autor, lembra? Já na leitura sintópica, quem lê assume o papel absoluto de mestre da situação. Ou seja, o leitor deixa de servir ao livro. Os livros é que passam a servir ao leitor. O objetivo não é mais entender a obra X ou Y separada, mas desvendar um tema geral. E como isso funciona no cérebro e na prática? Imagina convocar 5 ou 6 grandes autores sobre um assunto para uma sala de conferência mental. O problema é que eles usam linguagens diferentes, jargões próprios e muitas vezes não estão sequer tentando responder as mesmas perguntas. Na leitura sintópica, a pessoa atua como um tradutor impecável. Ela cria uma terminologia neutra e força todos os autores a responderem as perguntas que ela determinou. Não os problemas originais dos autores. Isso é a síntese que gera um conhecimento verdadeiramente autoral e novo. É quase como reger uma orquestra onde cada músico veio de um país diferente, né? Muito interessante. Mas o livro traz um alerta meio sombrio para quem decide evitar todo esse esforço intelectual por achar que dá muito trabalho. É a tese assustadora da atrofia mental. Nossa, e não é uma metáfora suave, viu? O Adler argumenta que a mente se comporta literalmente como um músculo esquelético humano. Se não sofre resistência contínua, ela sofre atrofia. Perde a força. Ele alerta que a sociedade moderna oferece um volume infinito de suportes artificiais. A televisão, o fluxo contínuo do rádio, as notificações incessantes dos celulares. Tudo isso simula a atividade, dá a ilusão de que a mente está afiada, simplesmente porque estamos reagindo a luzes e sons o tempo todo. Funciona tipo como uma droga que anestesia
e exige doses cada vez maiores para gerar algum estímulo. Exatamente. Mas o estímulo é oco, sabe? A mente não está gerando força própria, está apenas sendo empurrada pelo fluxo externo. Se esses suportes artificiais são removidos, ou se a pessoa se depara com um momento de silêncio absoluto, a engrenagem pode travar. Isso me lembra o pessoal que se aposenta? É o exemplo que ele dá. O Adler cita indícios reais de pessoas que passaram décadas em carreiras frenéticas. Quando chega a aposentadoria e a demanda externa do ambiente de trabalho evapora, a pessoa não possui andaimes intelectuais internos. A mente entra em colapso e o declínio físico e cognitivo acelera de forma assustadora. Olha, é um diagnóstico bem pesado. Mas permita-me fazer o contraponto aqui em nome de quem está escutando. Manda. Se a exigência para manter a mente viva é tão monumental assim, o que sobra para o descanso? E aquela leitura na beira da praia, o romancezinho de mistério lido antes de dormir para fugir da realidade depois de um dia exaustivo de trabalho? Tudo na vida agora precisa ser um levantamento de peso intelectual. Essa é uma objeção muito comum, e o material responde a isso de forma bem equilibrada, tá? O Adler não demoniza o entretenimento. A leitura como válvula de escape é super válida e necessária. Ufa, ainda bem. O veneno não está em ler para se divertir, mas em manter uma dieta mental composta exclusivamente por isso. Para ilustrar, ele apresenta a pirâmide dos livros. Considerando os milhões de títulos já publicados na história humana, mais de 99% servem apenas para informação descartável ou distração temporária. E o sistema funciona bem assim. Eles formam a base gigantesca da pirâmide, então. Correto. Ao subir de nível, existe uma fração reduzida, talvez um livro em cada 1000, que possui substância suficiente para exigir a leitura analítica. Esses são os livros que expandem as nossas fronteiras temporariamente. E lá no topo? No topo agudo da pirâmide, reside um punhado raríssimo de obras fundamentais e inesgotáveis. O conceito central que sustenta toda a teoria é este: apenas os conteúdos que estão acima do nosso nível atual de compreensão têm o poder de promover crescimento. O que se lê sem nenhum esforço diverte, mas não transforma. Trazendo novamente a lógica do treinamento físico que a gente usou, imagina ir à academia religiosamente todos os dias durante 10 anos e levantar o exato mesmo pezinho de 2 quilos. Não vai dar muito resultado, né? O suor até acontece, o hábito existe, mas não há hipertrofia. O conforto contínuo é o passaporte para a estagnação. E se a gente expandir isso, essa filosofia engloba toda a experiência adulta. Pensemos nos círculos de amizades, nos hobbies, nos projetos assumidos no trabalho. Se a busca não envolver conversas difíceis, ou pontos de vista que nos irritam inicialmente, ou desafios que parecem maiores do que a nossa capacidade atual, a gente fica mentalmente flácido. Totalmente. Consumir apenas o que é palatável não eleva o espírito, apenas anestesia a percepção da passagem do tempo. Olha, é um resumo perfeito. O ato de ler para entender é uma das poucas ferramentas de manutenção ativa da lucidez e da capacidade de evoluir que a gente tem. Nossa, que trajeto denso e revelador nós fizemos hoje, né? Começamos quebrando o mito infantil de que saber as letras significa saber ler. Discutimos o perigo da pressa cega, a necessidade de sujar o livro de tinta com as anotações e chegamos à soberania da leitura sintópica. Mas para que tudo isso não fique apenas pairando no mundo das ideias, é hora de condensar esse debate em aplicação pura para quem nos ouve. Com certeza. Estruturar a estratégia é essencial para a gente sair daqui com algo prático. A partir da discussão sobre o método de Adler, acho que 4 princípios práticos se destacam para aplicação imediata. O primeiro é a adaptação tática. Trata-se de abandonar o mito de que existe apenas uma marcha para a leitura. O leitor estratégico avalia a complexidade do material e o seu próprio objetivo antes de começar. Saber executar um voo panorâmico eficiente e aceitar aquela superficialidade inicial evita perder horas preciosas esbarrando em detalhes irrelevantes, sabe? Muito bom. E o segundo insight seria a posse ativa. Isso. O livro na estante é apenas papel, celulose, né?
A verdadeira propriedade requer trabalho. O hábito inegociável de ler com caneta na mão, mapeando termos-chave, respondendo a perguntas e discutindo com o autor é o que transforma o monólogo passivo da informação num diálogo produtivo. E o terceiro ponto prático é o que exige mais sangue frio, na minha opinião. A empatia intelectual. É a suspensão do julgamento, né? É o compromisso rigoroso de jamais emitir uma opinião, atacar ou validar uma tese antes de ser capaz de verbalizar com absoluta clareza o argumento da outra parte. Respirar fundo primeiro. Exatamente. É dominar o que o outro quis dizer antes de abrir a boca para discordar. E, para fechar o ciclo, o quarto insight, o desconforto intencional. Imponham resistência mental, que exijam esforço para serem decodificados. É o único antídoto contra a dependência de estímulos artificiais superficiais. Um mapa formidável para guiar qualquer empreitada intelectual daqui para frente. E, para encerrar o nosso mergulho de hoje, existe uma reflexão final que o Adler traz sobre aqueles raríssimos livros no topo da pirâmide que a gente comentou. As grandes obras, né? Isso. Obras tão ricas que possuem uma característica quase mística. Os clássicos inesgotáveis. O material aponta que a marca registrada de um livro verdadeiramente notável é a sensação de que ele cresce junto com quem o lê, sabe? A pessoa interage com a obra na juventude e tira uma lição. Aí retorna ao mesmo texto, décadas depois, carregando cicatrizes, fracassos, maturidade, e repentinamente o livro parece ter mudado. Incrível. Ele revela camadas de sabedoria que antes eram completamente invisíveis para você. Mas as letras impressas não mudaram nem 1 milímetro. A diferença é que a mente responsável por decifrar aqueles símbolos amadureceu e passou a fazer perguntas melhores, né? E a provocação que fica reverberando após esse nosso bate-papo de hoje é exatamente essa para quem nos acompanha. Revisando a própria história e as prateleiras esquecidas da vida, qual será aquele livro ou aquela tese profunda que repousa ali em silêncio, apenas esperando que a sua maturidade alcance o nível exato para finalmente revelar a verdadeira mensagem? Fica a reflexão. E me diz uma coisa, qual livro você quer ver por aqui? Deixa aí nos comentários, porque o próximo episódio pode ser uma sugestão sua.